essa comoditização não só dos produtos tradicionalmente encarados como commodities, mas do mercado como um todo, em função do jeito com que a gente tem funcionado e navegado no meio de tudo isso. Mas a gente também tem visto uma evolução dessa percepção de valor para as pessoas. Uma coisa que a gente diz bastante, que a gente usa nos nossos projetos com os nossos clientes, é que tudo que as empresas fazem emite sinais para as pessoas. Então, tudo, né? Você está ali, essa empresa, ela está o tempo todo emitindo sinais que são lidos pelas pessoas, são interpretados pelas pessoas à luz dos valores daquela época, desse momento no tempo. Então, se a gente está recebendo, se as empresas estão emitindo sinais e a gente está recebendo valores que são relevantes para a gente e condizentes com o tempo de agora, a gente diz, cara, essa empresa tem valor, eu atribuo valor a essa empresa. Mas se o que eu estou recebendo, se os sinais que eu estou lendo, eles não são relevantes e não estão condizentes com o espírito do tempo, eu digo, não, essa empresa talvez não tenha tanto valor assim. E a gente vem acompanhando, obviamente que é uma generalização, isso que eu vou trazer agora, uma mudança, uma transformação nessas nuances do que é valor para as pessoas. Então, a gente poderia dizer que até 1994, a gente aqui chama de centrado mais numa era industrial. O que significa? O que as pessoas valorizavam eram grandes empresas, eram empresas que tinham grandes parques, grande número de fábricas, grande número de lojas, empresas que passavam algumas características como solidez, como tradição. Isso fazia com que eu atribuísse valor àquela empresa, eu confio nela, eu prefiro ela. Depois disso, a gente começa a entrar num outro momento, de 95 mais ou menos até 2007. Obviamente, essas datas são aproximadas para fins dessa apresentação, tá? A gente entra num lugar mais focado no produto. Talvez é um momento onde as pessoas buscavam no consumo esse lugar de construção de status, de construção de pertencimento de diferentes grupos. Então, os produtos e serviços passaram a ser mais sexy. Alguns até dizem que é a era de ouro da propaganda, onde a gente tem essas marcas mito, onde a gente começa a querer fazer parte desse universo, né? Eu quero consumir a Parmalat, eu quero dizer que eu tenho o bichinho da Parmalat, eu quero fazer parte dessa cerveja ou qualquer que seja o produto ou o serviço que a gente está falando. Então, essa coisa da criação, inclusive, desse produto que me ajuda a falar de quem eu sou, da minha personalidade, do meu status e da minha tribo, especialmente, é muito importante. De 2008 a 2017, a gente já vê um outro lugar, mais focado nas pessoas. A gente começa a valorizar as empresas que buscam compreender profundamente os seus consumidores e também os seus colaboradores, mas elas acabam, a gente começa a querer ver que elas entenderam para além da propaganda, né? Para além da ideia. Então, talvez um ícone seja a campanha da Dove, onde a gente começa a entender um lado mais humano, né? Que não é mais só ficar bonita ou ter a pele hidratada, mas de fato eu começo a lidar com questões humanas. Essa marca começa a falar dos mesmos problemas, das mesmas tensões que eu tenho enquanto mulher. Mas mais recentemente, desde 2018, a gente começa a ter um lugar onde as pessoas e o planeta começam a ter um valor ainda maior. Então, a lógica que a gente vê emergindo cada vez mais, quando as pessoas estão avaliando o que é valor nas empresas e o que é diferenciação, está muito relacionado ao impacto positivo que essas empresas estão gerando no mundo e o quanto elas estão compartilhando com toda a sua cadeia, não só com seus funcionários, mas com seus clientes, com seus fornecedores e assim por diante. E eu não podia deixar de citar a Patagônia como um exemplo dentro de uma marca que faz isso. Então, aqui na Box, a gente começa a ver que o que é valor passa a mudar um pouco de um lugar que antes era muito mais focado na estética das marcas, em como elas se parecem, como elas se expressam, como é a comunicação, e começam a fazer muito mais sentido e importar muito mais a ética, que é o que de fato
o que eu faço, né? A minha identidade, como eu me estruturo. Então, gente, a gente tem visto que num lugar bastante comoditizado, não só daqueles segmentos tradicionais, mas do mercado de forma transversal, a ética começou a ser um fator de diferenciação, começou a estar no centro dessa percepção de valor das pessoas. E já que eu falei em um mercado super comoditizado, que foi da água, eu resolvi trazer um exemplo aqui. Olhem algumas marcas, né? Temos duas gigantes aqui, a Coca-Cola e a Nestlé. Se vocês forem olhar um pouco, navegar um pouco em como essas marcas se estruturam, vocês vão ver que elas focam bastante na leveza da água, no gosto gostoso da água. E elas falam sobre o futuro, sobre a importância de beber água, sobre a importância de preservar o nosso meio ambiente. A gente tem uma outra água que é bastante famosa, essa marca francesa chamada Perrier, que caso vocês não saibam, você tem que vender a casa de vocês para comprar essa água, de tão cara que ela é. Ela usa esse lugar do lifestyle. Ela usa esse lugar de que também, se você consumir essa água, você vai estar comunicando algo, né? Esse produto mais sexy. Então, como ser fashion. Então, se você ser elegante no dia a dia, se você tiver os acessórios certos e a sua Perrier junto, você vai ser maravilhoso. Mas a gente já vê outros movimentos, como essa água que foi lançada recentemente, ela ainda é uma água pequena. Talvez vocês tenham ouvido falar dela porque ela é do Pedro Scooby, daquele surfista, celebridade, ex-marido da Luana Piovani, seja lá como a gente queira atribuir. Mas ela tem algumas coisas que são bastante interessantes, porque o modelo de negócio da Mamba Water é que cada vez que você compra uma lata, você está doando água para pessoas sem acesso à água potável no mundo. Então, percebam, não é uma campanha, não é algo de uma comunicação, é algo que está dentro do modelo de negócio dessa empresa. Ela começa a surgir se propondo a acabar, ou ajudar a acabar, ou participar, levando água potável para pessoas que não têm acesso, além dela trabalhar esse argumento bem tangível de que ela só faz água nessas embalagens de alumínio, que teoricamente é muito mais reciclável que o plástico para o meio ambiente. Então, independentemente do volume que essas empresas têm, de outras nuances que, obviamente, a gente precisaria avaliar, a gente começa a ver códigos surgindo. E, não sei vocês, mas quando eu olho essas 3 águas no supermercado, se elas tiverem, ou 4, né, desculpa, essas 4 águas, se elas estiverem no supermercado, uma tiver um argumento de que água é legal, a água tem um gosto bom, a outra que eu posso ser fashion e a outra que eu vou levar água potável para pessoas que não têm acesso, eu hoje, para mim, esses códigos eles estão mais condizentes com o espírito do tempo. Eles, de fato, fazem mais sentido para mim. E se isso for pagar um pouquinho a mais, não tem problema, eu vou estar contribuindo. Então, percebam como a gente já pode começar a enxergar essas nuances do que é valor para as pessoas e o quanto isso acaba impactando os modelos de negócio e a forma com que a gente organiza as nossas propostas de valor.